Nesse vídeo, eu vou reagir à carteira do Bruno Rossolini, que particularmente é uma das pessoas que mais me assemelha à forma de investir, tanto no cálculo do preço-teto, quanto em aportar em ativos que possuem margens de seguranças, tá bom? Em diversificar a carteira também, obviamente. Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Breno, eu sou o apresentador desse canal, sejam muito bem-vindos ao Plano Hold. Pessoal, tem muito tempo que eu não vejo a carteira dele, tá bom? Então, deixar bem claro que toda reação aqui e análise vai ser ao vivo, tá bom? Ultimamente eu gravo os vídeos que os influenciadores compraram e então eu só venho aqui na parte de lançamentos e vejo o que ele investiu, tá? De fato, a composição da carteira é uma coisa que eu não tenho atualizado na minha cabeça. Eu sei que ele vendeu alguns ativos na carteira dele, como a Gerdau, e então vamos nessa, sem enrolação. É uma carteira de 515 mil aplicados, que hoje esse saldo bruto é de 547 mil, com uma variação de 6% e uma rentabilidade de 355%. Muito boa a rentabilidade dele. Descendo um pouco aqui na carteira dele, a gente consegue ver a distribuição entre os ativos. Ele tem 68% em ações, 19,6% em ETFs internacionais, 6% quase em REITs e o resto é em renda fixa aqui, que é o caixa que ele faz. Algo muito legal e gratificante de você ver numa carteira é essa escadinha de crescente, ou seja, ele aumentou o aporte e aumentou a rentabilidade. O aporte que você faz e o investimento em bons ativos andam de mãos dadas. Não adianta você aportar sempre em ativos que vão ter variação positiva, que vão pagar dividendos, se você não continua aportando, se você não aumenta os aportes. Isso é essencial para uma carteira resiliente, tá bom? Hoje ele tem 12 ativos na carteira dele. A primeira posição dele é o Banco do Brasil, como da maioria das pessoas, inclusive é a minha maior posição também, mesmo com essa desvalorização hoje, por conta de um problema pontual que está tendo na empresa. Ele tem 12% no Banco do Brasil. Depois é BB Seguridade, segunda posição dele. É um ativo que eu gosto bastante, com mais segurança, boa pagadora de dividendos. Ano que vem vai pagar muito dividendo também. Ele tem cerca de 11% da carteira dele nesse ativo. Depois tem a Petrobras. A Petrobras ele tem 8% da carteira dele. É a empresa que eu mais aportei esse ano. Depois vem BB Seguridade. Então mostra que a mesma composição, o mesmo racional que ele investe também tem na minha carteira. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu convido você a se inscrever no canal, a olhar os tipos de vídeos que eu tenho. Eu tenho aqui uma saga que é O Plano, que eu mostro publicamente minha carteira do canal e eu falo todo o racional, toda a forma que eu calculo o preço-teto de uma ação, se existe margem de segurança, quais são os passos que eu vou dar, o que eu estou pensando na minha carteira. Então é algo muito legal para vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. Abrindo parênteses também, acho bom pontuar que eu tô com essa voz que eu tô muito resfriado. Houve essa mudança de tempo aqui, em que estava muito quente e agora tá bem frio, eu sempre fico resfriado, tá bom, pessoal? Quarta posição dele é a Isa Energia. Isa Energia é a empresa de energia que eu mais gosto também, é uma transmissora de energia. O preço dela atual eu não vejo como algo muito positivo, eu vejo além do preço teto dela. Meu preço teto dela é entre 26 a 25 reais, mas não tem muito o que falar. As empresas transmissoras são o que tem o custo menor, tem uma previsibilidade muito legal e, o melhor de tudo, boa pagadora de dividendos, tá? Depois a Vale, então tem mais uma commodity na bolsa dele. Provavelmente a Vale está aqui nessa posição por conta dessa variação muito alta que teve no ano 2025. Eu lembro de ano passado chegar a ver a Vale a R$ 49. Ela subiu muito por conta dessa distribuição bem alta de dividendos que ela vai pagar em dezembro, tentando fugir da taxação de dividendos que vai ter a partir do ano 2026, tá bom? Mesma coisa que aconteceu com a Itaúsa, que inclusive não tem na carteira dele que eu tô vendo aqui. Depois tem a Taesa, outra transmissora de energia. Empresas de energia é um setor que, para quem gosta muito de empresas best, como o Barça Invest, é uma empresa que está sempre na carteira do pessoal. Então você vai ver muita Energia, você vai ver muita Taesa, a própria Engie, nessas carteiras mais resilientes de quem segue o racional e as premissas do Barça, tá bom? Então tem a Taesa, eu particularmente não tenho na minha carteira. Eu também acho que está um preço muito acima do preço teto, não tem mais segurança. Mas se eu tivesse a Taesa a R$ 36 com preço médio, com certeza eu manteria na minha carteira. Depois a Axa Energia, para quem não sabe, essa é a antiga Eletrobras. Cara, a Eletrobras ela subiu muito esse ano. Foi uma bela sacada do Bruno Rossolini, tá? Uma empresa que não pagava dividendos ou pagava baixos dividendos e vai começar a ser uma boa pagadora de dividendos.
Para quem não sabe, também a Axia Energia é uma das grandes empresas de energia do Brasil, tá bom? A Eletrobras foi muito falada no ano 2024 por conta da Isa Energia, tá? Vendeu algumas cotas que ela tinha da Isa Energia. Depois ele tem a Caixa Seguridade. Eu também comecei, assim como ele, a aportar em Caixa Seguridade. Ele tem cerca de 3,5% da carteira total dele, com um preço médio de R$ 13,62. Eu até abri minha carteira aqui só de curiosidade, e nosso preço médio é bem parecido, só que eu tenho um pouco mais de exposição. A Caixa de Seguridade é cerca de 6,66% da minha carteira, mas obviamente ele tem muito mais capital investido do que eu. Depois ele tem a BRB11. A BRB11 é uma empresa mais small cap na parte de mercado financeiro. Também cresceu muito esse ano, boa pagadora de dividendos. Eu conheci esse ativo particularmente por conta do geração de dividendos. Ele trouxe toda a premissa da empresa, a área de atuação dela, é muito voltada a M&A. Para quem não sabe, é fusões e aquisições, onde uma empresa compra a outra ou se funde a outra empresa. E é uma empresa que eu cogitei a aportar, só que eu preferi aportar em outros e aumentar posições de outros ativos na minha carteira. E quando eu tinha caixa para aportar nela, eu já não via mais segurança, mas uma baita empresa, boa pagadora de dividendos também. Depois temos a CEMIG, também tenho CEMIG na minha carteira. Ele deixou a CEMIG bem parada, bizarramente assim como eu. Porque a CEMIG não pagou muito dividendo esse ano, a CEMIG tá bem lateralizada mesmo, não tem nem notícias sobre ela. Falar muito na privatização dela, só que eu acho que ficou um pouco de lado. Então ela vai pagar cerca de 6, 7% de dividendo novamente. E não tem muito o que fazer. Não tem por que vender, porque não tem uma valorização muito alta, mas também não tem mais segurança para você aportar. Vai ser mais uma empresa, provavelmente, na parte dele, que vai ficar meio de lado. Depois ele tem o Itaú. Itaú é a posição mais nova na carteira dele. Ele já conseguiu uma valorização no Itaú, que é algo bem legal. Itaú, nem preciso falar, o maior banco da América Latina, boa pagador de dividendos, tem o ROI muito alto. E como é uma empresa muito nova na carteira dele, faz muito sentido ser uma posição baixa também. Você concorda? Porque ninguém vai chegar a aportar 40 mil numa ação, sabe? E, pô, 40 mil seria aqui top 5 da carteira dele. A gente tem que fazer o dollar cost average, que é você aportar em escadinha. É você separar um pouco os seus aportes e não fazer um aporte muito grande diretamente, né? Você tem que fazer, assim, uma distribuição legal, tá? Depois é a Gerdau. Cara, a Gerdau provavelmente ele tá se desfazendo também em escadinha, tá? Ele não vai chegar e desfazer a posição toda de uma vez só. Ele vai se desfazer pouco a pouco. E também uma Gerdau é uma commodity tá bem parada também na carteira dele, paga quase nada de dividendos, tá bom? Depois temos as criptomoedas dele, ele só tem Bitcoin, não tem muito o que falar, não tem por que você aportar em outra cripto a não ser Bitcoin, tá? E é sempre você aumentar a posição nela, comprar sempre aos poucos. Eu sei que ele não aporta mais em Bitcoin diretamente, ele prefere comprar em ETFs, assim como a IBIT, que é a mesma forma que eu aporto em Bitcoin também. Eu tô pensando também em comprar um pouco de ETFs brasileiros de Bitcoin para ter mais essa diversificação realmente e não deixar sempre na Nômade onde eu invisto, tá? Comprar um pouco na nossa bolsa de valores brasileira. Par de ETFs, IVVB11 também, ele só manteve na carteira dele porque ele começou a comprar ETFs internacionais, então não vou ficar muito tempo aqui, que é basicamente as 500 maiores empresas da bolsa de valores. Vamos aqui na parte de gestão passiva dele. Ele tem o SPY, nada mais é que o SP500, cerca de quase 6% da carteira dele. Depois tem o IBIT, que é a Bitcoin. Então, só para a gente ter uma ideia, ele tem 4% mais ou menos de Bitcoin da carteira dele, que é o recomendado mesmo para você ter uma carteira vencedora. Ter uma exposição muito grande de Bitcoin é um risco muito alto que eu vejo, tá? Eu, por ser um pouco mais de risco, eu teria em torno de 6 a 7% de Bitcoin, que é o que eu quero chegar, tá? Obviamente que meu potencial de aporte é muito menor que o dele, então eu vou demorar muito mais para chegar nesse nível, já que cerca de 80, 90% da minha carteira total é em ações, beleza? VO, mesma coisa que a SPY, só muda a gestora do ETF, tá bom? E muda também a taxa de administração, etc. Mas é a mesma coisa que aqui. É mais para diversificar, da mesma forma que eu quero ter a IBIT e mais um ETF em Bitcoin brasileiro. Diversificar, tá? No final é a mesma coisa. Depois tem um SPYI,
que é um ETF que paga bastante dividendos, tá, pessoal? Que é um ETF também de risco. Por que que é de risco? Porque ele paga dividendos com opções, ele busca dividendos sintéticos, e isso gera um risco, porque em opções vocês já devem ter visto pessoas falando que já perderam muito dinheiro com opções, tá? Obviamente, os gestores do ETF são pessoas muito renomadas, são pessoas que estudam muito o mercado e tendem a gerar lucro, mas particularmente eu não gosto desse ETF, porque eu quero uma gestão passiva, eu quero investir lá fora de uma forma mais segura possível e não tem por que você não investir em SPY, sabe? Se você pode aportar em SPY ou VO, não tem por que você ter o SPYI, que é a mesma coisa do Bitcoin. Se eu posso aportar em Bitcoin, não tem por que eu ter Ethereum, não tem por que eu ter Solana, sabe? Então eu particularmente não gosto desse ETF, que é a única parte agora que eu discordo da carteira dele. Depois ele tem o HDV, que são empresas que pagam dividendos lá fora, então vai ter Chevron, vai ter Coca-Cola, é um ETF bem interessante, eu gosto bastante dele, tá bom? Esse próximo aqui é de small caps, também muito legal, visto que as small caps crescem muito nos Estados Unidos, bem diferente do que acontece no Brasil, né? Como a gente tem os juros muito altos, nossas small cap, se não quebrar, ficam bem estagnadas, né? A gente tem isso, um bom reflexo disso na minha carteira é a soja 3. Comprei na alta da Selic, achando que eu ia comprar barata para quando a taxa de juros cair, eu ganhar na valorização, mas não aconteceu ainda. A gente está com uma taxa de juros de 15% e ela tá com uma desvalorização de 24%, sabe? Então, eu acho bem interessante esse jogo lá fora, porque existe todo um incentivo de small cap a crescer lá fora. O SGOV, que é a parte de tesouro americano, tá? Também não vou muito me estender nisso, é a parte de renda fixa americana. REITs, ele tem Sila, que é a parte industrial. Não gosto muito também. REITs, não gosto. Eu tenho REITs na minha carteira, mas foi mais para testar a Nômade, para testar o mercado. De novo, se eu posso fazer uma gestão passiva lá fora, não tem por que eu fazer stock em pick, sabe? Então, o REITinho ficou muito legal, mas cresce muito pouco e paga pouco dividendo. Talvez seria mais interessante só aportar em SPY ou VO, tá? Se você quer mudar um HDV, uma de small cap. Eu tenho o SCHD, que eu gosto bastante também, que é o ETF que ele investe em 100 empresas na Bolsa de Valores, que são 100 empresas renomadas, que têm uma crescente de dividendos. Então, nela vai ter boas empresas, vai ter empresas no ramo de energia, vai ter empresas no ramo de varejo, que nos Estados Unidos é bem diferente do Brasil, e paga bastante dividendos, né? Ela acompanhava muito bem o VO antigamente, mas como a parte de tecnologia no VO destoou recentemente, com essa bolha de IA que está tendo, né? Tem a Apple crescendo bastante, tem a Nvidia crescendo bastante. Então acabou que o SCHD não conseguiu acompanhar o VO. Mas a questão histórica do SCHD é que tem uma rentabilidade muito boa, parecida com o VO. A gente vai ver como que vai se comportar, visto que ficou para trás. Mas são empresas bem resilientes também, boas pagadoras de dividendo e, o mais interessante, tem dividendos crescentes ao longo do ano. Voltando à carteira dele, renda fixa, que é o caixa que ele faz. Que é a forma que eu faço caixa também, que você tem liquidez diária, então se você quiser sacar na hora, você saca. Se quiser depositar, tá na palma da mão, só fazer rapidinho ali na sua corretora, que no caso é no meu banco, que é a Nubank, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham curtido. Eu particularmente gosto muito da carteira do Bruno. Só teve algumas coisas que eu não concordo, como que é fazer estoque em pique lá fora, só que eu fiz um pouco na minha carteira, mais para testar. Ele também não sei se ele faz esse estoque em pique, principalmente REITs, para testar o mercado, para diversificar, ou se realmente ele estuda, se ele gosta de estoque em pique. Eu acho que ele não faria um estoque pick sem estudar, tá? Conhecendo um pouco sobre o canal dele. E eu também não teria o SPYI, que eu acho que é muito risco e eu posso ter uma tranquilidade aportando no SPY1VO. Mas o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você concorda na minha análise, se você acha que tem ativos que ele poderia ter, se você discorda de algum ativo dele. É muito legal a gente ter essa interação, que assim a gente consegue trocar uma ideia sobre investimentos. E eu acho que o debate sobre isso é muito interessante, porque não tem certo e errado, e sim visões diferentes, tá? Então, de novo, compartilhe esse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, pessoal. Valeu!